A prosperidade, na cabeça de muitas pessoas, está associada somente à quantidade de dinheiro e bens materiais que uma pessoa possui. Mas a verdadeira prosperidade não se trata apenas de obter dinheiro, mas sim de aprender a viver da melhor forma. Os judeus, através do seu estilo de vida e mentalidade, nos ensinam grandes lições sobre a prosperidade. A prosperidade que os judeus nos ensinam vai muito além da riqueza material. Tem a ver com a prosperidade em todos os sentidos da vida. Estes princípios que permitiram que os judeus se tornassem o povo mais próspero da humanidade funcionaram ontem, funcionam hoje e vão funcionar amanhã. Para inúmeras pessoas de todas as idades, em todos os lugares e em qualquer circunstância. E eles funcionarão para você se você permitir. Neste vídeo, você vai aprender os 10 segredos da prosperidade judaica para que você alcance a verdadeira prosperidade. Oi, meu nome é Richard Fernandes e recentemente eu fiz um vídeo sobre os 10 segredos da prosperidade judaica. E esse vídeo teve um feedback muito bom. Muitas pessoas gostaram desse vídeo. Entretanto, algumas pessoas também comentaram que ficaram faltando alguns pontos que eu acabei não falando para que o vídeo não ficasse muito extenso. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, os 10 segredos da prosperidade judaica, parte 2, para complementar. E se você não viu a parte 1, eu recomendo fortemente que você veja, porque esse vídeo é um complemento do primeiro. Antes de continuar, é muito importante que você curta esse vídeo, porque assim você vai ajudar essa mensagem chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo e ative o sininho para que você não perca as novidades. Sempre teremos vídeos com conteúdo de altíssimo valor aqui nesse canal. Então, vamos lá! Vamos falar sobre os 10 segredos da prosperidade judaica, parte 2. Segredo número 1. Propósito de vida. Os judeus acreditam que Deus criou cada pessoa para cumprir uma missão neste mundo. Os sábios judeus dizem que quando uma pessoa nasce no mundo, é o momento em que Deus decidiu que a criação precisa dela e que o mundo não será mais igual na sua ausência. Isso significa que cada ser humano é uma criação única. Não existem pessoas iguais. E também não existe uma missão igual a outra. A missão que foi dada a você é uma missão única e particular que só você recebeu e que somente você tem a capacidade de cumprir. Você é tão importante quanto qualquer outro ser humano que foi criado. Você tem uma missão que só você e ninguém mais pode cumprir. O Neymar não pode cumprir a sua missão e você não pode cumprir a missão dele. Na visão judaica, Deus nos mandou a este mundo munidos com tudo que precisamos para cumprir a missão que foi designada a cada um de nós. Ele nos concedeu todos os instrumentos necessários para cumprir essa missão. Ele pensou em cada detalhe, por menor que fosse, desde as faculdades mentais até os meios materiais, para que a nossa missão pudesse ser bem sucedida e assim voltarmos para ele um dia com a missão cumprida. O judaísmo ensina que antes de vir ao mundo, a pessoa aceita com qual nível de bens materiais ela nascerá. Essa situação financeira é um dos cenários que ajudará a pessoa a cumprir a sua missão. A sua missão não é ser rico ou pobre, mas a sua condição financeira contribuirá para que você seja bem-sucedido na missão que lhe foi designada. O mesmo vale para a família escolhida para a pessoa nascer, o meio social, o país e, segundo o judaísmo, até mesmo a religião da sua família faz parte do cenário para que a sua missão seja cumprida. A missão que lhe foi atribuída pelo Criador tem como objetivo fazer este mundo um lugar melhor.
Não pense que você veio a este mundo somente para cuidar de você. Você veio aqui para fazer este mundo um lugar melhor. Segundo a visão judaica, a ideia da criação do homem não tem a finalidade de salvá-lo ou fazer dele um escravo, mas sim para que viesse ao mundo cumprir a missão que lhe foi designada. Segundo a visão judaica, no princípio foi entregue a você todos os poderes da criação. Você foi consultado e aceitou a sua missão. Então, você tem a responsabilidade de cumprir. Você precisa agir. Os sábios judeus ensinam que o nosso foco neste mundo e a nossa missão na vida deve ser em fazer o trabalho que nos foi designado da melhor maneira possível. Eles nos ensinam que devemos fazer a nossa parte, mas que o resultado de tudo está nas mãos de Deus. Logo, o foco deve ser na ação e não no resultado, pois o resultado não depende mais de nós, somente do Criador. Se você fez o que deveria ser feito da melhor maneira possível e o resultado foi diferente do que você esperava, você deve concluir que essa foi a vontade de Deus e você deve se alegrar. Deus fez o mundo de maneira que a parte principal de tudo está nas mãos dele. Em contrapartida, nós temos que fazer a nossa parte para que consigamos cumprir a nossa missão. Nós não podemos fazer o trabalho de Deus e Deus não pode fazer o nosso trabalho. De nada adiantaria Deus desejar te proporcionar uma farta colheita se você não jogou a semente na terra, não adubou, não limpou o campo das ervas daninhas, não protegeu a semente de aves e roedores. Quando o agricultor faz a parte dele, Deus entra com as condições climáticas ideais para a germinação das sementes, o calor do sol e a chuva. Assim, o milagre da vida acontece. Uma simples semente se transforma em uma planta cheia de frutos. Da mesma forma, deve ser a nossa vida e as nossas expectativas em relação ao futuro. Devemos fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, e confiar que Deus fará o que for necessário para que sejamos felizes. Segredo número 2: mentalidade positiva. Para os judeus, a qualidade dos seus pensamentos é a maior ferramenta que o levará à prosperidade. Uma pessoa com mentalidade próspera vai criar uma realidade próspera. Por outro lado, uma pessoa com mentalidade infeliz vai criar uma realidade infeliz. Na visão judaica, tudo o que acontece com você é para o seu bem. Os problemas e as dificuldades da vida têm um único objetivo: fazer você crescer. Não importa as circunstâncias, onde você nasceu ou onde você está. O que vai determinar os seus resultados é a maneira como você enxerga as coisas. A luz emana onde existe resistência. A sua realidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Ser rico ou pobre, feliz ou deprimido, amar ou odiar, são sentimentos relacionados a condições mentais. Tudo depende da maneira como você enxerga o mundo. E você pode criar a sua realidade ou se tornar escravo dela. Segredo número 3: gratidão. A gratidão é uma característica fundamental da prosperidade judaica. Os judeus encaram a vida como uma bênção o tempo inteiro. A primeira coisa que um judeu faz ao acordar, antes mesmo de sair da cama ou de olhar a hora que acordou, é agradecer a Deus. Eles verbalizam toda manhã, enquanto ainda estão na cama: dou graças a ti, Rei vivo e eterno, pois tu misericordiosamente restauraste a minha alma dentro de mim. Tua fidelidade é grande. Segundo a visão judaica, ao acordar, você deve sentir gratidão, pois se você está vivo, é porque Deus acredita em você. De acordo com a concepção judaica, somos recriados a cada dia. Então, devemos agradecer a Deus, que nos reviveu e devolveu a nossa alma.
ele renovou as nossas vidas e nos deu mais uma oportunidade de melhorar em todos os sentidos, desde nossa atitude com nossos familiares e com toda a sociedade em geral. Segundo os judeus, temos que entender que Deus nos deu mais um dia e isso é um grande presente. Não é algo banal, mas sim uma aposta que Deus fez em nós. Ele acreditou em mim e acreditou em você novamente. Então, essa é a nossa chance de corresponder às expectativas que foram depositadas em nós. Se estamos vivos agora, é porque Ele acreditou em nós e na nossa capacidade de nos superarmos. Os sábios judeus ensinam que tudo vem de Deus e que devemos ser gratos a Ele por todos os detalhes em nossa vida. Nós precisamos de Deus para nossa existência a todo momento, pelo ar que respiramos e pelos alimentos que comemos. Segundo os sábios judeus, devemos agradecer pelas coisas que consideramos más. Da mesma forma que agradecemos pelas coisas boas, devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá. Devemos agradecer até mesmo se estivermos com uma dor no corpo. Na medicina chinesa, a dor é uma coisa positiva, um sinal de vida. E muitas vezes, um mero agradecimento pela dor já faz ela melhorar e até sumir. Seja grato pelo que você tem, porque a gratidão vai te trazer muito mais. Mais saúde, mais riqueza e mais felicidade. Uma história judaica interessante que mostra como a gratidão é importante aconteceu com Alexandre o Grande. Certa vez, Alexandre perguntou aos sábios de Israel quem poderia ser considerada uma pessoa rica. Por ele ser o rei e por ter conquistado grande parte do mundo conhecido da sua época, Alexandre pensava que os sábios judeus responderiam que ele seria um exemplo de uma pessoa realmente rica. Mas, para sua grande surpresa e decepção, os sábios responderam que uma pessoa só pode ser considerada rica se ela estiver satisfeita com o que ela possui. Essa resposta deixou Alexandre decepcionado, pois além de mostrar que ele, mesmo sendo o homem mais poderoso da sua época, de acordo com o judaísmo, ele era uma pessoa pobre. Ele morreu com pouco mais de 30 anos, sem estar satisfeito com o que ele possuía, porque ele fez das conquistas materiais o único meio de saciar a sua alma. Então, mesmo que ele conquistasse o mundo inteiro, ele ainda desejaria mais. Estar satisfeito é um princípio importante para ter uma vida melhor. A maneira como você conduz a sua vida, o que você carrega dentro do seu coração, faz com que sua vida seja um paraíso ou um inferno. Segredo número 4. Não viver além dos seus meios. O segredo da prosperidade judaica não está apenas na quantidade de dinheiro que você tem, o que você acumula, mas sim como você vive e o que você faz com os bens que você tem. Um judeu nunca gasta todo o dinheiro que ganha. Isso inclui não estourar o limite do cartão de crédito, não comprar muitas coisas parceladas e evitar comprar coisas que não se pode pagar à vista. Baal Shem Tov, um dos maiores rabinos de todos os tempos, também pregou sobre a abstenção de coisas materiais. Os judeus sempre tiveram que se adaptar a condições adversas e enfrentar problemas que eram vistos como sem solução. Então, os judeus veem as coisas materiais de um jeito diferente. Uma das coisas que o Baal Shem Tov ensinou é que antes de comprar algo, você deve sempre pensar se você realmente precisa daquilo. E você só deve comprar se depois de pensar algumas vezes, você ainda achar que realmente precisa. Segredo número 5. Parcerias. As parcerias são um aspecto fundamental da prosperidade judaica. Os judeus cuidam uns dos outros como uma comunidade. O povo judeu tem muito orgulho em compartilhar riquezas
para o benefício da sua comunidade. Se alguém inicia um negócio novo, a comunidade se reúne para apoiá-lo. Se uma pessoa está passando por um momento difícil, a comunidade tentará ajudar essa pessoa. A comunidade judaica é muito forte porque o povo judeu é unido. E isso também acontece nos negócios. Dificilmente você vê um judeu querendo construir algo sozinho. Eles acreditam que as parcerias são a chave para a prosperidade. Eles entendem que nossa capacidade de ganhar dinheiro depende do quão bem nos conectamos e nos comunicamos com os outros. Não se pode fazer tudo com excelência sem ter a ajuda de outras pessoas. Até um atleta de alta performance não consegue fazer nada sozinho. Eles precisam de pessoas para cuidar do treino, cuidar da comida. Quando dois se juntam para atingir um objetivo comum, a energia emitida ou o resultado em diversos aspectos é muito maior do que os resultados daqueles que trabalham sozinhos. Segredo número 6: alegria. Muitas vezes a alegria é confundida com felicidade. A felicidade é uma emoção, já a alegria é um estado de mentalidade. A alegria é a chave para uma vida próspera. Muitas pessoas vivem suas vidas reclamando, falando mal dos outros, mas no judaísmo tem uma regra muito importante, o mandamento de Deus, de estar sempre em alegria. Está escrito: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo, assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Nessa passagem das Escrituras, Moisés avisa que as desgraças que o povo irá sofrer não será por transgredirem a vontade divina ou por serem perversos, mas sim por não estarem em alegria e em gratidão. De acordo com os sábios judeus, por mais difícil que seja o momento pelo qual estejamos passando, devemos fazer de tudo para nos mantermos em completo estado de alegria. Os sábios judeus também nos ensinam a entender que tudo aquilo que Deus faz, Ele faz para o nosso bem. De acordo com a visão judaica, o conceito de mal, o que experimentamos como algo negativo e oposto ao bem, na realidade nada mais é do que um conceito momentâneo, pois temos uma visão parcial da realidade. Estamos vendo apenas uma pequena parte de um quadro grande. Se olharmos para nosso passado e analisarmos de maneira imparcial os fatos que ocorreram em nossas vidas, entenderemos que aquelas experiências que achamos negativas e doloridas se tornaram importantes no nosso processo de crescimento pessoal e espiritual, bem como para a construção da pessoa que nos tornamos hoje. E isso só pode ser algo bom e positivo. O estado mental que você se encontra é o que vai definir como será a sua realidade. O seu estado mental está intimamente ligado à sua forma de pensar. Com uma simples manobra intencional dos nossos pensamentos, podemos mudar a nossa percepção da realidade. E aquele que dominar os seus pensamentos também dominará as suas emoções. Inclusive hoje, a medicina afirma que a alegria é um ingrediente muito importante no processo de cura, especialmente em doenças crônicas e em alguns casos terminais. Os judeus estão sempre em alegria, mesmo quando acontece alguma coisa negativa. Eles dizem: não entendo nada, só sei que tudo que Deus faz, Ele faz para o bem. Segredo número 7: guardar o sábado. Na visão judaica, o sétimo dia da semana, o dia do Shabat, é o dia mais espiritual e elevado da semana. O Shabat é um dia tão especial que os judeus se preparam
a semana inteira e ficam ansiosos pela chegada desse dia. Os sábios judeus ensinam que quem trabalhou na véspera do Shabat comerá no dia do Shabat. Isso significa que quem trabalhou e cumpriu a sua missão durante os outros dias da semana será merecedor da luz divina que desce no dia do Shabat, o dia do descanso. O Shabat é um dia em que os judeus se ligam com maior intensidade a Deus. É claro que é necessário se conectar com Deus todos os dias da semana. Entretanto, no Shabat é diferente, porque nos outros dias da semana existem compromissos comunitários, sociais e profissionais. Mas o Shabat é um dia em que os judeus reservam todo o seu tempo para estarem em contato com Deus. No dia do Shabat, a mente dos judeus não se ocupa com nada do mundo material. Eles não assistem televisão, não usam o celular, não se ocupam com nada que seja capaz de distrair a mente do serviço a Deus. A mente e o corpo deles se desconectam do mundo físico para servirem a Deus com prazer, amor e alegria. Deus trabalhou por 6 dias e descansou no 7º, e de acordo com a visão judaica, devemos fazer o mesmo. É provado que o sono recarrega as nossas energias para o dia seguinte. Da mesma forma, descansar no sábado nos recarrega para a semana seguinte. Segredo número 8: justiça social. Enquanto muitas pessoas acreditam que ajudar o próximo é algo opcional ou supérfluo, o judaísmo inovou de forma completamente diferente. Aquilo que chamam de caridade ou compartilhamento, os judeus chamam de justiça social. A caridade não é uma palavra judaica. No judaísmo, você fazer o bem não é questão de humildade, mas sim questão de inteligência e justiça. O judaísmo chama de justiça social e não de caridade, porque em primeiro lugar, os judeus nos ensinam que nada do que temos é nosso. Na visão judaica, tudo que você tem e todos os recursos que possibilitaram você ter o que você tem hoje saiu de algum lugar. Esse lugar os judeus chamam de Deus. Os judeus acreditam que Deus não somente criou o mundo, mas também que ele conduz e determina tudo. Deus determina os destinos individuais dos homens, dos animais, das plantas e até da última partícula de areia da praia. Os judeus nos ensinam que tudo que temos é dado por Deus, pois tudo é dele. Quando doamos algo a um necessitado, não doamos algo que nos pertence, mas sim algo que é de Deus. Nós somos os agentes de Deus. Portanto, ajudar o próximo não se trata de um ato de bondade, mas sim de um dever e de uma dívida. Na filosofia judaica, doar para as pessoas necessitadas não é algo extraordinário, mas sim o correto. Os judeus nos ensinam que o nosso dinheiro não é nosso, ele pertence a Deus, mas Deus o confiou a nós e devemos distribuí-lo como ele deseja, compartilhando com seus filhos necessitados. Tudo o que possuímos é um empréstimo de Deus. Na realidade, tanto a colheita como a renda de cada pessoa é um presente divino. A Torá deixa isso bem claro. Por isso, instituiu que 10% da colheita ou da renda fosse doada. Os judeus entendem que, embora eles precisem estudar, se aprimorarem, os resultados não dependem apenas do próprio esforço deles. Eles entendem que tudo o que fazemos não estamos trabalhando sozinhos. Toda a energia, força e dinheiro que recebemos na vida, recebemos de Deus. Faz parte fundamental do estilo de vida judaico a pessoa compreender e interiorizar que ela é sócia de Deus em tudo que ela faz. Na visão judaica, ao deixar de ajudar alguém, você não está simplesmente deixando de dar o dízimo,
Mas você está roubando a parte do seu sócio, você está roubando de Deus. Está escrito: e digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Na visão judaica, ao ajudar alguém, você tem a capacidade de servir como um canal da luz divina e transferir aos demais o que recebe de Deus. Os sábios judeus ensinam que o ser humano foi criado para ser um canal de Deus para o mundo físico. Deus coloca a riqueza nas mãos do homem para que cumpra coisas boas. Na visão judaica, a missão do homem é fazer o bem a si mesmo e para as pessoas ao seu redor. Os judeus entendem que tudo que temos na nossa vida nos foi dado para servir como ferramenta para que consigamos beneficiar as outras pessoas ao nosso redor. Assim, viramos um canal, um tubo de energia flui por meio de nós para a humanidade. Deus permitiu que existissem pobres e ricos para que os seres humanos exercessem bondade e justiça uns com os outros, transformando seu livre-arbítrio em ações positivas. Fazer o bem para o próximo é usar bem o seu canal e servir a Deus da melhor forma possível. Uma das nossas missões na Terra é refletir a luz que recebemos de Deus. Devemos ser luminárias e guias no caminho, ajudando os outros a encontrar o caminho de volta para a fonte de toda a luz. Na visão judaica, quando Deus te dá mais possibilidades financeiras e materiais, é um ato de confiança em você. Ele está demonstrando que confia que você será capaz de fazer mais justiça. Ele está dizendo que espera que você se preocupe com os menos favorecidos. Quando você ajuda alguém, na realidade, quem está recebendo é você mesmo. O judaísmo não vê a ajuda ao próximo como uma questão de autossacrifício. Pelo contrário, eles veem como uma questão de transbordo. Você tem tanto que não faz sentido ficar guardando só para você. Os judeus nos ensinam que quando você vai doar algo para alguém, você não vai doar as suas migalhas, mas sim, você vai doar o seu melhor, pois você está transbordando. Você não vai doar um tênis velho, rasgado, que você nem usa, mas sim, você vai doar um tênis novo. O rei Salomão disse: uns dão generosamente e ficam mais ricos, outros poupam demais e empobrecem. Quanto mais você fizer para os outros, mais será transferido a você. Quanto mais você fizer pelo próximo, mais você receberá. Fazer o bem ao próximo é fazer bem a você mesmo. O país mais próspero do mundo é o país que mais faz doações. É parte do modo de vida tradicional nos Estados Unidos fazer doações. As pessoas muitas vezes acabam confundindo causa e efeito. Muitos realmente acreditam que os Estados Unidos é a nação mais caridosa do mundo, porque é também a mais rica. Na realidade, a doação contribui para a criação de riqueza. É muito mais provável que os Estados Unidos tenha se tornado a maior máquina de criação de riqueza da história por causa do seu hábito cultural profundamente enraizado de fazer doações. No judaísmo, não é somente o rico que é obrigado a ajudar o próximo. A lei se aplica igualmente a todos, rico ou pobre. Mesmo um pedinte que vive de doações também deve fazer doações. Ele também deve fazer justiça social. Até um jovem que recebe mesada do seu pai também deve doar parte dos seus ganhos. E nem sempre fazer justiça social está relacionado a dinheiro. Existem pessoas com muito dinheiro e tudo que elas mais precisam é de alguém que as escute. De nada adianta você doar milhares de reais a uma pessoa em estado terminal e abandonada pela família em um leito hospitalar.
Para essa pessoa, faria muito mais sentido você conversar com ela, você dar atenção para ela. Segredo número 9. Os judeus não tiram férias. Na visão judaica, se não existe uma palavra hebraica para alguma coisa, então essa coisa não existe. Ela não é real. Caso contrário, Deus a teria nomeado. Agora, isto não se aplica a palavras que descrevem a tecnologia moderna. Não há palavras no hebraico bíblico para helicóptero ou telefone, mas os helicópteros e telefones são coisas reais. Existe uma palavra no hebraico moderno para telefonar, mas não existe tal palavra no hebraico bíblico. Helicópteros e telefones estão no reino das coisas que mudam, como a tecnologia, a medicina, a ciência. Eu estou me referindo às coisas que não mudam. O homem, Deus, a terra. Não existe uma palavra para férias na língua do Senhor, no idioma do hebraico. Deus quer que sirvamos uns aos outros, o que exige que trabalhemos. E umas férias impedem o trabalho. A vida moderna pode ser um pouco cansativa, mas há algo intrinsecamente insalubre em sentir a necessidade de se afastar de tudo por um longo período de tempo. É difícil voltar ao trabalho após longas férias, o que é uma indicação de que as férias provavelmente não foram uma grande ideia, mesmo que você goste. Na visão judaica, Deus nos colocou aqui para servir uns aos outros. E quando tiramos umas férias e paramos de servir uns aos outros, começamos a nos sentir espiritualmente insalubres. Segredo número 10. Não idolatrarás. Um dos maiores motivos da pobreza no mundo é a idolatria. A idolatria é sinônimo de pobreza. Não tem como você ser uma pessoa próspera cometendo idolatria. Moisés advertiu: na outorga da Torá, vocês ouviram uma voz vinda do fogo. Não cometam o engano de pensar que viram uma imagem de Deus. Certamente não viram. É proibido fazer qualquer pintura ou imagem para representá-lo. Estão proibidos também de fazer imagens de pessoas, animais, do sol ou da lua. Isso os ajudará a se manter afastados de idolatria, uma transgressão que contraria toda a Torá. Você não pode ter uma imagem de Deus, porque Deus não tem imagem. Deus é infinito. Quando você cria uma imagem de Deus, você está tentando definir Deus. A imagem de escultura é a principal representação das práticas idólatras. Mas a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem, como por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas, como naturalismo ou humanismo, o culto a elementos naturais, a forças da natureza, o culto a animais, elementos astrais, homens do passado e pessoas poderosas, como o presidente, por exemplo. Desde muito cedo, o homem busca por manifestações materiais da presença divina. As pessoas estão procurando amuletos na tentativa de materializar o poder de Deus. E com isso, introduzem misticismos e superstições. E é fácil encontrar pessoas que se apegam a terços, pulseiras, rosas e líquidos supostamente sagrados. Mas está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Assim, devemos entender que um ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Se esse vídeo gerou valor para você, se ele te ajudou de alguma forma, é muito importante que você curta e comente, porque assim você vai ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Entre no meu canal do Telegram,
para acompanhar conteúdos exclusivos e também me segue no Instagram. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.